Vamos bater papo de novo? Mais uma vez sobre ortodontia, e o assunto dessa vez vai ser estabilidade de tratamentos ortodônticos. E a gente vai começar a nossa conversa olhando esse caso aqui, que é um caso que se repete com frequência aqui no consultório, que a gente vê com certa frequência, e o discurso que a gente ouve por parte do paciente invariavelmente é: ah, doutor, eu fiz meu tratamento ortodôntico, mas eu não usei a minha contenção o tempo certo, ou eu parei de usar ela, ou eu não extraí o meu dente ciso e aconteceu isso. O fato em questão é o seguinte: quando você olha esse sorriso, é perceptível que o centro da boca superior, ou melhor, dos dentes superiores, está desviado para um lado em relação ao centro dos dentes inferiores. Isso comumente nós chamamos nos consultórios de desvio de linha média. É muito comum o seu ortodontista chegar para você e falar: olha, você tem um desvio de linha média, nós precisamos de corrigir isso. Só que eu quero te alertar o seguinte: o problema do desvio de linha média não é o problema em si, ele é uma repercussão, ele é um efeito de um problema maior. E existe uma pontuação a ser feita. Este problema é difícil de ser entendido. Por isso, diversas vezes, por falta de um engrenamento, de uma chave de oclusão bem feita, nossos pacientes perdem a estabilidade dos seus tratamentos e o próprio ortodontista vai dizer que isso aconteceu em razão do uso ou mau uso da contenção ou de um dente ciso que empurrou os dentes. Infelizmente, isso não é verdade. Eu gostaria muito que as explicações fossem tão fáceis, mas não são. E é por isso que nós vamos ter essa conversa hoje. Vamos tentar entender o que é estabilidade em ortodontia e um pouco das chaves de oclusão? Vem comigo. Então vamos lá. Como eu estava falando, olha, o sorriso superior e inferior não batem. Vou diminuir essa imagem para ficar mais claro. Percebe que em relação ao meio da face, os dentes superiores estão desviados. Eles estão desviados para o lado direito. Existe algo que a gente chama de chaves de oclusão. E uma dessas chaves é a chave de guia de lateralidade em caninos. O que quer dizer isso? Observa aqui. O canino superior está à frente do canino inferior. Esta é uma situação que não permite estabilidade para um tratamento ortodôntico. Ou seja, é um dos grandes problemas que a gente deve resolver dentro de um tratamento ortodôntico para que ele tenha estabilidade no futuro. Se o canino está para frente, ele ocupa um espaço que os outros dentes da frente deveriam estar ocupando. Por exemplo, olha aqui. Observa como o incisivo central, aquele maior lá da frente, está bem para frente em relação ao incisivo lateral, esse menor que está ao lado. Pois é, se um está para frente e o outro para trás, isso acontece para que haja espaço aqui para o canino ter migrado para uma posição mais anterior. Então o fato do canino estar mais para o anterior ocupa um espaço que os dentes da frente deveriam ocupar. E também levam à perda da centralidade da linha média. Os dentes se desviam por todo para um lado. Na verdade, dentro da ortodontia, isso é observado lá atrás. Existe algo chamado chave de oclusão de molares. E esta chave de oclusão de molares diz que o primeiro molar superior deve estar encaixado no sulco central vestibular do primeiro molar inferior. Traduzindo para algo mais palatável, o dente chato lá de trás tem que estar encaixado no meio do dente chato de baixo, e não na frente, como está nesse caso. Então, a linha amarela mostra a situação que esse molar superior está em relação ao inferior. A linha azul mostra a posição ideal deste molar em relação ao molar inferior. Vem que é uma distância grande, né? Pois é, este erro de distância lá atrás é que faz acontecer todo o problema aqui na frente. Então vamos ver isso mais de perto. Linha amarela, linha azul. O dente lá de trás deveria sair da linha amarela e ir para a linha azul para a gente poder corrigir a região anterior. Vamos tentar entender por que isso é um problema. Primeiro a gente vai fazer um desenho das pontas dos dentes inferiores deste lado. Esse desenho. E agora nós vamos fazer o desenho junto da ponta dos dentes superiores. Vocês veem que isso fica meio embaraçado? E de fato está embaraçado, porque o formato ideal, aquilo que nós chamamos de engrenamento para essa boca, seria esse. Vê como aqui os dentes superiores e inferiores, eles se engrenam. Eles trabalham como uma engrenagem.
Observa essa imagem aqui em verde, é a posição ideal deste canino na boca. Ou seja, aqui é a nossa projeção do que nós deveríamos ou devemos fazer. Pegar o canino que está ali na frente, levar para trás, para poder ele dar o encaixe nos de baixo, atrás, aquele que está atrás dele dar encaixe, para que eles possam trabalhar como uma engrenagem. Lembra a engrenagem do motor do carro ou do relógio? Ela trabalha assim, ó. O dente de baixo encaixa com o de cima, o seguinte com o de baixo de cima e faz com que a engrenagem trabalhe bem. Esta falta de engrenagem é um dos fatores de estabilidade do tratamento ortodôntico. O outro fator de que nós também estamos tratando aqui é a chave de guia de lateralidade canina. O que isso quer dizer? Aquilo que parece óbvio diante de tudo que eu relatei. Nós temos a necessidade de pegar todos os dentes desse lado afetado e levar para trás. Mas como nós vamos fazer isso? É simples, é só pegar e fazer uma força e ir empurrando esses dentes para trás. Não, não é assim. Primeira coisa, tem dente siso superior desse lado? Tem. Extrai ele. E aí você vai criar um dispositivo em que você pegue dente a dente e leve um para trás, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Ou seja, você começa aqui atrás a consertar para resolver a chave de lateralidade aqui na frente. Esse é um movimento longo, difícil e que precisa da colaboração do cliente, ou melhor, do paciente. Porque imagine só, quando você tem essa situação, agora vendo um outro caso, você tem algumas repercussões. Por exemplo, observa nesse caso aqui, o fato de o paciente ter o canino superior para frente, quando você coloca o aparelho, faz com que o arco superior fique maior do que o inferior. Ou seja, na instalação do aparelho é dissimulado o problema e revelada a situação verdadeira da relação entre osso e dente. E é esta situação, dentes que não se encaixam. Para eles se encaixarem, o que a natureza faz? Embaralha um pouco os dentes aqui para chegar para trás e cria aquele problema dos dentes encavalados ali naquela região ou sorriso desviado. Outra consequência disso é que a vertical de fechamento não é conseguida, ou seja, esses dentes nessa região ficam mais levantados e, portanto, cria-se um espaço, um buraco ali no sorriso que, via de regra, o dentista não consegue fechar se não tomar as providências que devem ser tomadas lá atrás nas movimentações. Então, basicamente, o que nós devemos fazer é pegar um canino que está numa situação mais anterior e deslocar ele para a posterior. Existem várias formas de fazer isso e é necessário fazer. Neste caso, por exemplo, foi colocado um mini implante, um implantezinho pequenininho na região superior ali. Deste implantezinho sai um elástico que vai até o canino que está para frente e aí nós conseguimos levar ele para trás para corrigir um problema que está lá na frente. E este movimento pode ser visto aqui nessa radiografia. No caso em questão que nós estamos tratando, a mecânica é um pouco mais complicada, porque nós temos que levar para distal, ou melhor, para trás, não só um canino, nós temos que levar segundo molar, primeiro molar, segundo premolar, primeiro premolar, canino para depois corrigir aqui. Então a gente tem que movimentar uma série de dentes e aí a mecânica é um pouco mais complicada. Nós também vamos usar um parafusinho, um mini implante colocado nessa região. Na cabeça desse mini implante, na pontinha dele, tem um buraquinho. Dentro desse buraquinho vai passar um fio que vai até o último dente. E ao redor desse fio a gente coloca uma mola. O mini implante está fixo, a mola empurra esse último dente para trás. Depois que nós empurramos o último dente para trás, aí a gente trava ele lá atrás e a partir dele começa a puxar 1, 2, 3, 4, 5 dentes para poder colocar o canino na posição que a gente deseja. A primeira parte do movimento é essa que vocês estão vendo aí. Vem esse espaço que existe entre um dente e outro. Pois então, esse espaço foi criado por uma mola que empurrou esse dente para trás e depois a gente vai empurrando os outros também. E o resultado que a gente quer obter, enquanto ortodontistas, e não sob a visão do cliente, é fazer isso aqui, corrigir a chave de oclusão de guia de caninos. Ou seja, pegar o canino superior que está à frente do inferior e levar ele para trás para poder corrigir aquela engrenagem e, por consequência, conseguindo esses espaços, a gente pega a linha média que está desviada e agora nós temos espaço para ela ser jogada para o outro lado e corrigir. Então a correção de linha média não é algo simples.
quando o ortodontista diz, você tem um pequeno desvio de linha média, algo que não importa, algo que não compromete, isso não é uma situação tão relevante, desde que não haja instabilidade, para que você faça o tratamento. Mas grandes desvios de linha média e instabilidade nos tratamentos ortodônticos, isso exige um tratamento dessa forma, que é um tratamento demorado e que o paciente, além de colaborar, precisa ter bastante paciência. No fim do nosso caso, a gente chega a uma relação de classe 1 de guia de lateralidade canina e linha média superior e inferior praticamente coincidentes e centradas com a face do paciente. Por que eu nunca ouvi falar disso? Simples, porque isso é difícil de ser feito. Isso exige experiência, tempo e muito estudo para ser conseguido. E não é sempre que nós encontramos profissionais que estão dispostos a passar por isso tudo para dar estabilidade ao seu tratamento, sendo que é mais fácil dizer que você não usou contenção e você não extraiu o dente ciso. Eu sou Marco Damasceno, um grande abraço e a gente se vê no próximo bate-papo.